Fala, seus manés, boa tarde. Iniciamos hoje o projeto 2025 do Pod Mané. Hoje com o nosso quadro que a gente tem aqui dentro do podcast, que é o Pod Mané House. E viemos aqui no Pro Autismo, da Larissa Schmidt. Vamos saber hoje um pouco de como que funciona o projeto por aqui. Vem comigo. Oi, tudo bem? Tudo certo? Bom, hoje a gente veio aí fazer essa entrevista com você e saber um pouco como é que funciona a logística aqui no Pro Autismo. Ai, que legal. Tá ansiosa? Um pouco. Agradeço a oportunidade, né, o convite de estarem aqui A gente que agradece a conhecendo. oportunidade de poder entender um pouco mais sobre... só me corrija, espectro autista? Transtorno do espectro autista. Ótimo. Vem com a gente que a gente vai conhecer um pouco aqui da clínica. Larissa, então, eu elaborei meio que umas perguntas aqui que eu vou fazendo pra você e aí você vai vendo se faz sentido essas Tá. perguntas, tá bom? Eu acho que são perguntas que diversas pessoas acham que é uma incógnita, beleza? Então, olha lá. O que motivou a se especializar no estudo do transtorno do espectro autista? Alguma experiência pessoal ou profissional influencia a sua escolha? Então, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou a Larissa, mãe do Pedro, que é autista. E essa pergunta é respondida através disso, da minha experiência de mãe, onde a minha carreira profissional foi toda baseada em cima do autismo do meu filho. Então, primeiramente, eu me formei em Direito, para conhecer os direitos do Pedro. Apesar de eu não ter trabalhado, né, na área do direito, eu me especializei para entender esse universo jurídico para beneficiar o meu filho. Então, hoje, eu sei cobrar muito mais os direitos dele através da minha faculdade, que não é o que eu uso na minha empresa. Hoje eu também não tenho nenhuma formação voltada para atender pessoas autistas. O meu conhecimento é todo da minha vida pessoal, sendo a mãe do Pedro. Da sua vivência com o Pedro. Exatamente. Tudo que eu conheço de autismo, tudo que eu estudei sobre autismo foi para cuidar do meu filho. E os meus negócios, as minhas empresas também são voltadas para o crescimento do Pedro. Então a minha primeira empresa foi voltada para o tratamento de crianças autistas, pensando sempre no melhor para o meu filho e consequentemente para outras crianças. E eu pretendo caminhar com ele dentro desse espectro, agora já em outra fase da adolescência, crescer junto com ele. Quem sabe chegar numa moradia assistida, que é o que meu filho vai precisar quando talvez eu não estiver mais aqui. Entendi. Eu vi que essa semana você levantou uma pauta no seu Instagram sobre qual seria o futuro do Pedro, como que seria o futuro do Pedro pós, não ter mais você, o pai dele, enfim. Como é que você leva esse sentimento de saber que em algum momento ele vai ser só? Então, o meu filho é um autista nível 3 de suporte, também para quem não conhece, o autismo ele tem 3 níveis de suporte. O Pedro está dentro do nível 3 porque ele precisa de muito suporte, basicamente para tudo no dia a dia dele, na vida diária dele. E não estar mais aqui é algo que pertence, esse pensamento faz parte de todas as famílias atípicas, né? Porque desde o nível 1 até o nível 3 a gente se preocupa em como eles ficarão, com quem ficarão. Quem ainda não se fez essa pergunta, saiba que é a lei da vida, os pais vão e os filhos ficam, né? Mas ficam com quem, ficam como. E no meu caso, que é o nível 3, é um pouco ainda mais difícil, mais complicado, porque hoje, dependendo do estado, existe a casa-lar, que eu considero não ser um local adequado, né, que acolha pessoas, normalmente todas juntas, dormindo em camas uma colada na outra, sem um mínimo de privacidade. E se eu tivesse dinheiro para colocar o meu filho em uma casa que ofereça cuidados de forma particular, eu também não vejo meu filho hoje em algum lugar, por exemplo, uma casa de idosos. Será que o meu filho com deficiência se encaixa nesse local? Será que ele seria bem tratado, bem cuidado? Tendo todas essas necessidades específicas da pessoa com deficiência, da pessoa autista. Então, por isso que eu penso lá no futuro em criar algo que acolha pessoas adultas, idosas, em casas de atendimento a pessoas autistas. Me explica um pouco para mim como que funciona a logística aqui do Pro Autismo. Então, esse é um centro especializado em autismo, onde hoje a gente atende com uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, que são profissionais que se ligam dentro desse momento da terapia. Então, a fono conversa com a TO, que conversa com a psicologia. Hoje eu tenho todas as especialidades aqui na minha clínica: fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, aba. Tudo aqui dentro do Pro Autismo. Tudo dentro dessa clínica aqui.
São 7 especialidades que se conversam entre si, pensando sempre no melhor tratamento para aquele paciente. Tem uma supervisora que monta um plano de ensino e todos os profissionais aplicam a terapia, tentando buscar o mesmo objetivo com aquela criança. Entendi. E como é que funciona no sentido assim, aqui tem um horário comercial, vocês começam desde de manhã e vão até tipo, meio da tarde, como é que funciona? A clínica está aberta de segunda a sexta, das 8 às 19. Cada sessão aqui na clínica é de 1 hora. Então a criança ela vai entrar para a sessão de psicologia e vai ter 1 hora de sessão com aquele terapeuta. Entendi. Larissa, eu tenho uma outra pergunta para fazer para você, que eu acho que para quem não entende, é uma incógnita ainda, e eu acho que é uma pergunta tipo, bem complexa mesmo para você responder para nós. Para quem não entende muito bem, como você explicaria o que é o transtorno do espectro autismo e como ele se manifesta em diferentes pessoas? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, afeta, basicamente, como aquela pessoa se desenvolve, aquele indivíduo, né? Então, o espectro do autismo, ele já tem esse nome porque ele é muito amplo de características. O meu filho, nível 3, pode ser que não seja igual a uma outra criança nível 3. Eles apresentam diversas características, mas todas devem ter prejuízo. Então, por exemplo, de socialização, né? Um autista que não consegue se relacionar já na fase adulta, não consegue se relacionar com seus colegas de trabalho, não só amorosas, né? Não consegue se relacionar com o namorado, mas também no seu ambiente de trabalho, com a sua família. Então, para você se encaixar dentro do espectro do autismo, você tem que ter prejuízo de algumas características, principalmente voltada para a socialização e do quanto de suporte essa pessoa precisa para desenvolver as suas habilidades diárias. Por exemplo, meu filho com 12 anos, ele ainda tem uma fala muito precária, ele precisa que eu ajude ele a se comunicar, ele também usa um comunicador, né? Que é um tablet onde ele consegue comunicar através da escrita. O meu filho hoje ele precisa basicamente de suporte para tudo, desde tomar banho, se alimentar. Basicamente, meu filho, que é um nível 3, ele tem muitos prejuízos, diferente às vezes de um nível 1, que tem prejuízo somente em algumas áreas, como normalmente na parte social. Entendi. Então, dentro do que você faz hoje, você não consegue, assim, de repente um autista no nível 1 não quer dizer que tem outro com as mesmas características dele, não existe isso, né? Pode ser que eles sejam totalmente diferentes. E dentro do espectro, esse paciente, essa pessoa, ela também caminha. Ela pode sair de um nível 3 e ir para um nível 2. Ela pode sair do nível 2 e talvez chegar a um nível 1 que precisa de bem pouco suporte para ter a sua vida independente. Quando a gente fala de suporte, é justamente pensando na independência dessa pessoa. O quanto de suporte meu filho precisa para ser independente. Hoje, meu filho precisa de muito suporte. Eu tenho uma outra pergunta aqui, Larissa. Essa pergunta é: quais são os principais desafios no diagnóstico precoce do autismo? E como os pais podem identificar sinais nos primeiros anos de vida? Então, hoje o maior desafio do diagnóstico é buscar ele pela rede pública, pelo SUS. Então, muitas famílias acabam ficando nessa lista de espera do SUS por muito tempo e passa aquele período onde a criança poderia ter conquistado muitas habilidades se ela já tivesse recebido um diagnóstico. Então, uma pessoa hoje que fica 5 anos na fila do SUS para receber o diagnóstico, ela basicamente perdeu a neuroplasticidade, que é aquilo que até os 5, 6 anos, quanto antes eu conseguir intervir nessa criança e oferecer tratamento, mais ela vai evoluir. Então, o tratamento precoce é muito importante, mas infelizmente pelo SUS ainda não é um acesso tão fácil. Já na rede particular, aqui na minha clínica a gente faz essa avaliação neuropsicológica, faz esse rastreio, não só de autismo, mas também de outros transtornos, outros diagnósticos que afetam o neurodesenvolvimento. E quando a pessoa recebe esse diagnóstico, o passo 1 depois do diagnóstico é iniciar uma terapia. Larissa, eu vou levantar uma pauta que eu acho que muita gente que tem o filho autista e tal, acho que pensa muito nisso, que na questão de as crianças autistas estar nas escolas e etc., sobre inclusão social. O que você acha sobre isso? Quais são os maiores obstáculos enfrentados por pessoas autistas na sociedade hoje e como podemos trabalhar para construir um ambiente mais incluso? Então, hoje a inclusão que a gente busca, ela ainda é bem falha, bem difícil assim, de ser alcançada e conquistada, porque a sociedade no todo ela ainda pensa que a pessoa com deficiência que deve se adaptar, a pessoa autista que tem que se adaptar. E para ter um ambiente inclusivo é totalmente o oposto disso, né? Para uma escola ser inclusiva, ela precisa se adaptar para receber todas as crianças.
Senão, a escola vai aceitar apenas um tipo de padrão de criança, de estudante. O meu filho hoje na escola, ele, por exemplo, ele precisa de um material adaptado, ele precisa de um profissional que entenda o que é autismo. Normalmente isso, elas se capacitam após a pedagogia, aí vem a psicopedagogia, para entender realmente quais as necessidades específicas daquele estudante. Então, o meu filho ele precisa ter todo o seu material adaptado, desde um texto reduzido, desde a forma de comunicação, como que aquela professora vai se comunicar com o meu filho, até mesmo a inclusão escolar social, das crianças entenderem que o meu filho é diferente delas. Aquela frase que somos todos iguais, não somos, pelo contrário, somos todos diferentes, né? E as crianças, mesmo as sem deficiência, elas também precisam de adaptação. Eu acho que para essa inclusão acontecer de forma plena, a escola precisa se adaptar, a sociedade precisa se adaptar à diversidade de pessoas. E você acha que a sociedade está preparada para isso? Hoje, infelizmente, eu acho que ainda não. Mas eu, como mãe do Pedro, busco isso todos os dias, incentivo que as pessoas na minha rede social que me acompanham busquem isso, não aceitem que, infelizmente, a sociedade não está pronta. Não, mas ela vai ter que ficar. Porque se eu não brigar por isso, se eu não lutar para que a sociedade aceite, compreenda o meu filho e inclua o meu filho, uma hora eu não vou estar mais aqui. E quem vai brigar por ele? Você já sofreu algum preconceito dentro de algum lugar assim com o Pedro? Algo que você realmente parou e pensou assim, meu Deus, eu estou passando por isso de verdade? Já sofri preconceito, meu filho já... Por exemplo, uma negativa de um atendimento preferencial, onde é um direito do Pedro, e o atendente olhar pra gente e nos taxar como pessoas que estavam furando a fila, ou que estavam tentando buscar um atendimento que não era direito do meu filho, porque o autismo não tem cara, o meu filho não tem cara de autismo. Qual é a cara desse autista que o atendente, que não está preparado, que não foi treinado, busca? Então eles entendem que pessoa com deficiência é aquela que está lá na cadeira de roda. E existem diversas deficiências, diversos atendimentos preferenciais. E o meu filho é muito julgado até às vezes porque ele é muito bonito. Então a pessoa olha e fala assim, não, calma aí, ele não é uma criança de colo, ele não tem uma deficiência, que é o que a pessoa imagina. Sim. E justamente é uma deficiência oculta, não está na cara dela que ela tem uma deficiência. E aí por isso a gente enfrenta muitas barreiras com preconceito. Mas eu vi que hoje em dia vocês, com essa força sua e das mães, vocês já conseguiram ganhar um corpo a mais. Tipo no shopping mesmo, você chega hoje tem uma vaga pro autismo, né? Tipo, exclusiva pro... Isso, exclusiva, né? Até o símbolo do autismo nas placas de supermercado, por exemplo, essa lei só saiu do papel depois que o meu filho passou por um episódio discriminatório em um supermercado. Isso repercutiu no país inteiro, né? Teve processo e tudo mais. E depois desse episódio, a lei já existia, já dizia que tinha que ter o símbolo do autismo lá no atendimento, na placa do atendimento preferencial. Só depois do episódio que meu filho teve de discriminação, onde repercutiu no país todo, é que o laço foi incluído em todas as placas do supermercado de Florianópolis. E o Pedro está por aqui hoje? Ele tá, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho da terapia dele, Vamos bora acompanhar lá. um pouco então. E agora eu quero mostrar para vocês meu filho Pedro, que está numa sessão de fonoaudiologia. Bárbara já acompanha o Pedro há muito tempo, já conhece o Pedro. Ela também está trabalhando essa comunicação alternativa, que é uma comunicação... Vou mostrar um pouquinho? Essa comunicação aqui, já que meu filho não tem muita dificuldade com a fala verbal, a gente acaba adaptando um aplicativo onde ele consiga se comunicar e expressar aquilo que ele sente, aquilo que ele quer. E tem dado muito resultado, né, Bárbara? E filho, mostra pro pessoal. Dá tchau aqui, ó. Mostra, dá tchau que tava cantando. Que música que você estava cantando? Conta agora, pessoal. Qual é a música? Entra aqui. Mostra. Qual é? Diversão. Diversão. Peppa Pig. A Beyoncé. A festa do travesseiro. A festa do travesseiro. Aperta para o pessoal ver qual música você quer. A festa do travesseiro. Tu quer ver a Peppa Pig agora? É a Peppa? Ó, onde é que a gente estava? Música. Não quer mais a música? Coloca a música pra gente ver. Mostra ali para o pessoal. Diversão. Vídeos. Peppa Pig. Agora liga A a festa Peppa do Pig. travesseiro. Eu vi hoje, eu acho que foi hoje que eu vi no teu stories, você pedindo para ele escrever Peppa Pig. Aí ali é onde ele consegue passar para você o que ele quer assistir,
ou o que ele quer que você faça para ele? Isso? Até então a gente está usando esse aplicativo de comunicação para o Pedro mostrar aquilo que ele quer, né? Para facilitar essa comunicação. E agora a gente está passando por uma fase onde ele vai começar a digitar aquilo que ele gostaria de falar com a gente. Foi onde eu mostrei o teclado na minha rede social, ele escrevendo Peppa, porque ele queria assistir Peppa, escrevendo o nome dele. Entendi. E isso vocês, dentro da clínica, vocês tentam passar isso para outro, tentam, como é que eu vou deixar a palavra certa? Indicar esse mesmo aplicativo para outros pais que precisam também, ter esse contato com o filho, ou você usa apenas com o Pedro? Não, já é um recurso bem utilizado por várias famílias de pacientes nível 3 que não tem essa comunicação mais efetiva, e é uma alternativa muito legal, porque isso acaba proporcionando que esse autista de nível 3 também se comunique, se não com a voz, mas com outras formas. Entendi. E eu vejo assim, você acha que naquela fase de pandemia ali, que realmente fechou tudo, as crianças autistas que não tiveram mais contato nenhum com terapia e etc., tu acha que atrasou bastante? Ficar sem terapia sempre causa prejuízo para a criança, porque o autismo é justamente você ficar em um treinamento contínuo por longos anos, talvez até por resto da sua vida, né? O autismo ele não tem um prazo de validade para acabar esse tratamento. Dificilmente uma criança ganha alta, a não ser realmente que ela seja ali de nível que tenha alcançado algum objetivo com as terapias, mas se não é um tratamento contínuo, a longo prazo, e realmente na pandemia o Pedro regrediu bastante justamente por não estar exposto a uma clínica, a uma sala de terapia, mas a gente acabou tendo acompanhamento online, que acabou ajudando, deu aplicar em casa, sendo a mãe do Pedro, e aí naquele momento fazendo o papel do terapeuta. Entendi. Uma pergunta que eu acho que essa pergunta agora veio através, você vai falando e eu vou... O que você diz assim no sentido de assim, por exemplo, você tem a forma que você cria o Pedro. O Pedro tem, fora você e seu marido, que é o pai dele, né? Ele tem contato com outras pessoas, tipo assim, ficar com a avó, ficar com o avô, ele tem esse contato ou ele é só você mesmo? Então, a minha família ela é muito disposta a se adaptar ao Pedro. Então eu tenho muita ajuda da minha irmã fica muito com o Pedro. Eu tenho duas irmãs, as duas ficam muito com o Pedro. Os meus sobrinhos já super entendem o Pedro, mas ele super fica assim. O Pedro, apesar dele não buscar esse contato muitas vezes, porém ele não rejeita que a pessoa tenha esse contato com ele. Então os avós, os filhos, os primos, ele fica super bem nesse contexto familiar. Então ele fica, ele dorme na casa da tia, da avó, sempre. Entendi. Mas agora vamos mais profundo assim. Você acha que, devido, por exemplo, assim, você sabe a forma que você tem que tratar o Pedro em casa, a forma que você tem que até você ajudar ele. Automaticamente você, tipo, quem tem contato diário com ele, ajuda ele, aí ele é uma evolução. Você acha que ele, por exemplo, se tivesse um contato com, vamos supor, com os avós que acham que isso não é algo, tipo, o autismo é algo normal e tal, e tratassem ele de alguma outra forma, você acha que ele fica ali, por exemplo, no final de semana, ele chega em casa na segunda-feira, você acha que regride algo? Não quer dizer que vai regredir, mas ele vai desregular. O autista ele tem muitas crises, então a família realmente vai tentar uma harmonia de conseguir isso em casa. Às vezes até pai e mãe discordam um pouco do tratamento. Sabe aquela coisa do pai diz sim, a mãe diz não? No autismo os dois precisam conciliar esse sim ou esse não, porque o autismo ele é muito do concreto, ele é muito mais inflexível. Então se a família não caminhar com um único propósito de a gente tem que agir assim com o Pedro, pode ser que ele tenha muitas crises de desregular em alguns ambientes, e não é isso que a gente busca pro Pedro. Como que você entende o impacto que a tua rede social leva até as pessoas que te seguem? Então, através da minha rede social, eu acabo mostrando a minha rotina com o Pedro e, consequentemente, acaba inspirando outras pessoas. Por exemplo, a Larissa, que é conhecida como uma pessoa que briga por tudo. Quem fala isso é porque não está na nossa pele. Realmente, a família do autista, ela precisa abrir muitos caminhos. E a gente só abre alguns caminhos que estão muito fechados brigando, né? Mas brigando de forma justa, brigando por direitos. E quem fala isso é que realmente nunca precisou brigar por nada, não precisou brigar pelo mínimo, que é aceitarem o teu filho na escola que você quer colocar ele. Você já pensou que tem famílias que não são aceitas onde elas querem matricular o filho delas?
não tem acesso a um tratamento de saúde, não tem acesso ao lazer. Por exemplo, hoje eu não consigo pensar em qual praça eu levo meu filho para que ele não vá sofrer preconceito. Existe praça, inclusive, em Florianópolis. Eu não consigo ver o meu filho participando de algumas coisas, porque realmente a sociedade não está preparada para aceitar o meu filho como ele é. Então hoje o básico precisa ser cobrado. E a minha rede social ela vem para inspirar as famílias para isso, para que realmente elas não se acomodem com as portas que estão sempre fechadas. Assim como foi no desfile que eu criei para o meu filho desfilar, eu abro caminhos todos os dias para o meu filho participar da sociedade como pertencente, não só como uma pessoa que existe. Entendi. E acredito que perguntas seria a última. E sobre o mercado de trabalho, esses dias mesmo eu vi nos seus stories que o Pedro ele sai sozinho de dentro de casa assim para brincar, você dando tchau para ele, você vai brincar e ele indo assim bem independente. Você acha que, como as empresas se preparam para incluir pessoas autistas no mercado de trabalho e quais benefícios isso traz para todos os envolvidos? Então, o mercado de trabalho hoje eu sinto ele ainda bem despreparado para receber a pessoa com deficiência, a pessoa autista. Teve até um episódio onde eu participei, onde a empresa ela me pediu ajuda para incluir um autista, onde ela não queria demitir aquela pessoa porque ele era muito bom naquilo que ele fazia, mas ele desregulava naquele ambiente. Então, o ambiente não estava preparado para a potencialidade daquele autista. E eles me chamaram lá para observar o ambiente, o que eles poderiam fazer para aquela pessoa continuar dentro do quadro de funcionários. E aí eu dei algumas dicas justamente do local que aquela pessoa sentava. Não era o ideal para ela naquele momento, ela desregulava, porque todo mundo que entrava naquela sala via primeiro ela e perguntava as coisas para ela. E isso é tão simples, mas que pro autista pode ser que aquilo incomode ao ponto dele não conseguir trabalhar e ir embora, porque todo mundo entrava na sala e conversava com ele. Então o mercado de trabalho ele ainda precisa se moldar à pessoa com deficiência. Hoje as capacidades são infinitas, tem pessoas autistas, assim como qualquer outra pessoa, que ela desenvolve habilidades muito potentes, mas que elas não têm essa oportunidade de trabalhar num espaço adaptado. E hoje eu não consigo ver o meu filho sendo uma pessoa independente no mercado de trabalho, justamente porque as empresas ainda não estão abertas a entender de que forma que o meu filho funciona, para entregar o que ele tem para oferecer. Entendi. Vamos então, a gente já vai indo ao rumo do final dessa entrevista. Sobre o futuro do Pedro, eu acho que essa semana teve uma pauta, foi levantada no seu Instagram, pessoas, acredito que meio que ficaram impactadas com o que você pretende para o futuro do Pedro, só que é uma realidade, né, Larissa? Pais e você não vai estar aqui para sempre, seu marido também não vai estar aqui para sempre, enfim, se tiver alguém da família também não vai estar aqui para sempre, porque o Pedro está com quantos anos hoje? 12 anos. O que você espera para o futuro do Pedro? Então, eu levantei um assunto na minha rede social que é justamente quando nós não estivermos mais aqui enquanto pais com quem os filhos ficam, onde ficam. Eu levantei o assunto moradia assistida, que hoje não é discutida nem pela rede pública e nem pela rede privada. Não existe hoje em Florianópolis. Existe a Casa Lar, que é um centro que acolhe qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, Você né? não acha preparado? Não acho um local adequado para uma pessoa adulta com deficiência. Hoje também existem os centros geriátricos que aceitam idosos com deficiência. Porém, muitas vezes esses idosos passam o dia inteiro no quarto, o dia inteiro trancado. Eles não têm um acesso a um acolhimento com dignidade no espaço pensado para a pessoa autista. Então é isso que eu quero construir a partir de agora, pensando no futuro do meu filho. O meu segundo passo é pensar no atendimento para adolescente, pensando em como inserir no mercado de trabalho, na autonomia de morar sozinho. Eu vou começar a trabalhar isso agora, na fase do meu filho entrando nos 12 anos, preparar ele para que no futuro ele esteja sem mim, porém numa moradia assistida, onde eu vá deixar o meu filho com toda a comodidade que ele tem hoje dentro da minha casa. Eu não quero morrer e deixar o meu filho num lugar onde ele vai ficar amarrado, onde ele vai ficar trancado. Eu não espero isso pro futuro do Pedro, então eu preciso construir esse futuro para ele. E a gente tem um spoiler por aí, né? Você vem com um novo projeto esse ano. É Conta isso um pouquinho mesmo. para nós, mas deixando aquela curiosidade. Então, são muitas mudanças esse ano de 2025 vai trazer para os meus negócios e também pensando no Pedro. Vai mudar até o nome da minha empresa, pensando numa coisa que combine mais com o meu filho hoje. Não faz mais sentido o nome Pro Autismo, porque hoje a gente atende diversas deficiências, diversos transtornos, não só o autismo. Então, além de trabalhar pensando no futuro do Pedro, eu também quero pensar numa coisa muito maior. Então, a primeira mudança é o nome e também um outro projeto pensado no adolescente que vai se tornar um adulto.
Então, a partir de hoje, eu começo a treinar o meu filho para ter uma vida independente no futuro, que ele possa viver com dignidade e que ele precise menos de mim. Então, que lugar é esse? Hoje eu não teria uma clínica para colocar um adolescente, não consigo ver o meu filho encaixado em nenhum espaço clínico que trabalhe com adolescentes. Então, eu estou criando esse espaço para o Pedro e, consequentemente, vou atender muitos outros adolescentes com game terapia, com preparação de vida diária, mercado de trabalho, realmente pensado para o adolescente até a fase adulta. E quem sabe depois a moradia assistida. Top. Então, Larissa, a mensagem final agora. Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão começando a entender o universo do autismo, qual seria o principal aprendizado ou flexão que gostaria de compartilhar? Então, o que eu falo há muitos anos na minha rede social é: não existe o mundinho do Pedro, não existe o mundinho do autismo, né? Pedro faz parte do nosso meio, da nossa sociedade. Então é isso que as famílias devem buscar, né? A inclusão de verdade é quando meu filho participa, né? Não é só convidar para uma festa, é convidar para dançar. Então eu quero que meu filho esteja incluído e é isso que as famílias devem buscar. Nunca se acomodar às portas fechadas, aos nãos que a gente vai receber ao longo da vida. O meu filho, ele faz parte do meio e se ele não faz parte, eu vou tentar criar esse meio para que ele possa participar sempre, em qualquer ocasião, em qualquer oportunidade, meu filho vai estar lá. E quando ele não puder estar lá sozinho, pode ter certeza que eu vou estar do lado dele, de mão dada, né? Pode ser que eu não esteja na plateia para aplaudir, mas vou estar do lado dele, sempre, em qualquer ocasião. E enquanto eu estiver aqui, vou estar abrindo os caminhos para o Pedro. E quando eu não estiver mais aqui, pode ter certeza que o mundo já vai estar bem diferente. Já vai estar bem diferente. Galera, essa é a Larissa, mãe do Pedro. Finalizamos por aqui mais um quadro. E a Larissa, esse é o primeiro do ano. A gente agradece a oportunidade de você estar aberto a porta do seu trabalho, falar um pouco de algo que eu vejo que é muito importante para quem não entende. Eu vejo que é algo que existe essa incógnita sobre o que é o autismo. Eu vejo também, Larissa, que de uns anos para cá, eu não sei se isso, acredito que o autismo sempre teve. E eu acredito que hoje, através de ter muito mais recursos, mães e pais estão buscando saber se é realmente isso, se não é. Porque geralmente na minha época de escola mesmo, o menino que era quietinho ali no canto dele, então sempre existiu o autismo, mas não tinha diagnóstico. Então a gente agradece você ter aberto a porta do seu trabalho e falar um pouco pra gente sobre o que é realmente o autismo. Com certeza, essa oportunidade é para mostrar que dentro da internet existe infinitas possibilidades de assuntos para desmistificar muitas coisas. E que bom que a gente está aqui hoje falando de autismo, porque isso é importante para o futuro do meu filho. Quanto mais a gente fala de coisas que não são tão faladas, talvez pelo poder público, talvez pelas empresas, quanto mais a gente mostra que o autismo existe, que o Pedro existe, mais incluído ele vai estar. Top demais. Galera, a gente agradece vocês. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Como é que tá o teu arroba no Instagram? Família Smith. Sigam a Larissa, lá vocês vão estar por dentro do dia a dia do Pedro. Então é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.